Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Tite não é mais o técnico do Flamengo, foi demitido. E como isso afeta Grêmio e Corinthians, consequentemente o próprio Flamengo, as peças desse tabuleiro se mexeram, justamente no momento mais decisivo da temporada. Eu vou te explicar tudinho. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Não deu outra, mesmo com a vitória sobre o Atlético Paranaense, o técnico Tite foi demitido, desligado do Flamengo na manhã desta segunda-feira ainda. Eu só consegui gravar o vídeo agora e aí trago mais desdobramentos aqui para vocês, né, em relação ao que aconteceu. Eu achei uma covardia, de verdade, já com a decisão, ou pelo menos a ideia, né, porque mesmo com a vitória ele acabou demitido, ou seja, mesmo que só se talvez o Tite goleasse, jogasse um jogo, né, o time tivesse uma outra postura e como os jogadores também não estão colaborando nesse processo, eu não estou aqui eximindo as responsabilidades do Tite, tá? Todo mundo sabe que eu gosto do Tite, mas eu sei que ele teve, que o trabalho dele não estava mais funcionando, tinha acabado na eliminação para a Libertadores, ele não conseguiu mais tirar nada do elenco, acho que não teria mais motivação daqui para frente. Eu já tinha para mim que o trabalho tinha terminado. Era questão de tempo ele sair. Agora, é fato que os jogadores também têm a sua parcela, a diretoria, tanto que nos últimos anos ninguém conseguiu se sustentar ali, né? Um técnico não começa e inicia uma temporada desde 2011 com o Vanderlei Luxemburgo, começando e terminando o ano. Depois de Jorge Jesus foram 12 técnicos em 6 anos, aí 5 anos ou 6 temporadas. Então, assim, realmente é muito difícil de você manter um trabalho mesmo com bons resultados. E não era o caso do Tite, né? O Tite tem um campeonato estadual. Com a melhor defesa da competição, tomou um gol só, mas é ainda um estadual. O Flamengo investe para ganhar os principais títulos. E viu que a perspectiva na Copa do Brasil daqui a pouco pode ser complicada, como foi no ano passado, em que o Sampaoli estava daquele jeito, né? Os caras decidiram manter o Sampaoli, tinha uma multa, aquela coisa toda e tal. Ele foi para a final com o São Paulo e acabou perdendo. E ali o Flamengo passou 2023 em branco. Não ganhou nada com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, não ganhou nada, absolutamente nada. Começa 2024, expectativa alta com a chegada do Tite. Aí vem o Carioca e de repente, não consegue ganhar a Libertadores, o brasileiro vai se distanciando e será que dá para ganhar a Copa do Brasil? A diretoria pensou o seguinte, vamos trazer aí, dar uma chacoalhada para trazer o chamado fato novo para de repente, né, eliminar o Corinthians, chegar numa final e conquistar um título com um cara super querido que é o Felipe Luiz, mas eu estou me antecipando aqui. Eu achei uma covardia levar ele para o Maracanã, já com a decisão tomada, né, para ele ser vaiado, xingado pela torcida, aí os caras ganham o jogo e mesmo assim ele acaba sendo desligado na segunda-feira. Mas é fato que realmente isso iria acontecer em algum momento. O fato de ser um confronto contra o Corinthians certamente pesou, porque vocês imaginem se depois de toda essa pressão o Tite ainda é eliminado para o Corinthians. Ia ficar muito pior. E talvez, aí, eu realmente, gente, assim, quando eu dou uma opinião aqui, eu não dou uma opinião, pelo menos eu tento, né? Não dar uma opinião vazia no sentido de, pô, por que não fez isso, por que não fez aquilo? Eu tento me colocar no lugar do dirigente, porque senão é muito fácil, né? A gente ficar falando aqui, pô, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu com a caneta, tá? Eu com a caneta entendo que é uma situação delicada. Entendo. Eu estou aqui fazendo a minha análise de que o trabalho ele não tinha mais de onde tirar. Tá, mas aí o que você faz? Você, na pele do dirigente, com a caneta na mão, nesse momento da temporada, jogo decisivo contra o Corinthians, faltando 3 meses para terminar, tem eleição lá que vai mudar a gestão do Flamengo, o que você faz? É simples a gente falar daqui, né? Não, tem que demitir, não, tem que continuar. Não é tão simples assim. Eu não estou no dia a dia. Então, a primeira coisa, e é difícil, né? A gente tem que tentar entender uma diretoria que normalmente teve falta de critérios em vários momentos, mas os caras têm que entender, beleza, tem algo para extrair desse time? Foi ocasional esse momento turbulento? Tem a ver com os desfalques? Tem a ver com a interferência tática mesmo, ou na relação técnico e jogadores? E a gente tem informações de bastidores de que a relação ela nunca foi boa. E é curioso, né? Porque o Tite sempre foi um cara que lidou bem com essa gestão de grupo. No Flamengo ele teve dificuldades. Ele não conseguiu se aproximar dos atletas, não teve respaldo dos atletas, não teve aquele fechamento, sabe? Que a gente nota em alguns grupos de jogadores e comissão técnica. Nunca foi o caso. Tem a questão Gabigol, que só simboliza isso, né? Que é uma relação que nunca existiu do Tite com o Gabigol, mas o Tite teve dificuldades também nesse aspecto. E isso derruba técnico no Brasil. Se tem uma coisa, além do resultado que derruba, é essa relação técnico e jogadores. Bom, o dirigente percebe que não tem mais relação aqui. O resultado não está vindo, ou vem de vez em quando, insuficiente para o que eles esperam.
E o desempenho está muito abaixo daquilo que os caras pretendem. O que faz? Bom, realmente a gente vai ter que desligar o cara. Ok, o que você faz? Você vai buscar um técnico até o fim de 2025, ou comprometendo a gestão seguinte, como fez o Duílio Monteiro Alves no Corinthians, com o Mano Menezes, com uma multa altíssima, comprometendo a próxima gestão, porque o Rodolfo Landim vai sair em dezembro. O que ele faz? Bom, vou pegar um técnico até o final do ano. Que técnico aceitaria treinar 2 meses o Flamengo? E aí a solução caseira, que eu acho que foi brilhante, mas ela tem alguns problemas. O Felipe Luiz um baita profissional, um cara inteligentíssimo, que já mostrou capacidade no Sub-17 do Flamengo, no Sub-20, quando ainda jogava. Tem relatos aí de como ele enxergava o jogo. Foi comentarista do Sport TV durante a Copa, deu aula. Cara, dava gosto ouvir o Felipe Luiz. Você ouve a entrevista dele, você entende que ele é um treinador de futebol. E já era quando jogava. Então, assim, e bebeu na fonte de Diego Simeone, Jorge Jesus, José Mourinho. Então, assim, é um cara pronto, talhado, para poder comandar o Flamengo daqui para frente. Claro que, assim, comandar o profissional é muito diferente. E os caras que ele conhece do elenco, ele era colega. A partir de agora, ele será o comandante deles. Como vai ficar essa relação? Acho que ele tem capacidade de sobra para se fazer respeitar e impor a sua metodologia. Gosta de futebol ofensivo, o Flamengo tem características muito boas para que isso se desenvolva. Os caras podem criar esse fechamento, que eu falei que não tinha com o Tite, de jogar por ele, e isso facilita. Então, assim, o fato novo ele está construído. Já tem uma decisão contra o Corinthians em que provavelmente a gente vai ver os jogadores dando um pouquinho a mais, tendo um nível de entrega superior. Ele vai fazer os seus ajustes, né? Mas é sempre muito arriscado você mexer numa estrutura no meio de uma competição, numa reta final de temporada, em meio a decisões. É arriscado. Agora, eu, de novo, né, com a caneta na mão, não sei se eu faria diferente. Acho que foi uma tentativa de minimizar o erro, com todo esse aspecto que eu citei para vocês do Felipe Luiz. Um cara querido, um cara inteligente, um cara que está preparado, mas é um cara que vai pegar uma nave para dirigir. Né? Embora jogador é uma coisa. Vocês lembram do Rogério Ceni quando assume o São Paulo pela primeira vez? O São Paulo profissional, ele não estava pronto. E o Rogério é um cara inteligentíssimo, é um cara que também era técnico já quando jogava e hoje evoluiu muito. Mas a primeira passagem dele no São Paulo, ele teve dificuldades, porque é natural. Então, a gente não tem como saber. O que eu acho realmente é que muda o ânimo, porque provavelmente é um cara muito querido entre os jogadores e isso vai dar uma diferença, diferentemente do Tite. Agora, que ele já pega uma bucha, né? Porque ele já pega uma decisão contra o Corinthians e a necessidade, a expectativa, né, de fazer esse Flamengo jogar mais, pelo menos até o fim da temporada. A ideia do Flamengo, inclusive, é que ele fique para o ano que vem. Mas claro que vai depender desse final de temporada, de como ele vai se sentir, da resposta que ele vai dar e do novo presidente, né, que vai assumir em dezembro o canhão, né, que é o Flamengo nas mãos com toda essa capacidade técnica que tem. Agora é o seguinte, esse jogo contra o Corinthians, ele vai nos dizer muita coisa, especialmente esse primeiro jogo, né? Sobre postura, sobre momento, será que inverte, será que o desempenho vai ser melhor? Mas é uma resposta que é muito difícil de acontecer de uma forma muito rápida. Então, repito, aquilo que eu acho que vai mudar rapidamente é intensidade de jogo, postura, dinamismo, entrega dos jogadores. Agora o Tite no mercado, gente, o Tite no mercado, ele bagunça um pouco com as estruturas, porque especialmente envolvendo 2 clubes. O que eu penso? O Tite, ele vai ter que voltar algumas casas. O Tite, cara, em 2016, se fizesse uma eleição, uma votação, uma enquete para ser presidente do Brasil, o Tite ganhava. O Tite chegou na seleção por unanimidade, a fórceps, porque todo mundo falou para o Marco Polo Del Nero, é esse cara que nós queremos. Ele era o técnico do Brasil, assim, o melhor técnico do Brasil há anos, mas assim, disparado do segundo. Todo mundo queria ver o Tite na seleção. Isso naquele momento. Ele vivia um momento mágico. Depois que ele assume, que ele fica 2 Copas, né, que ele mantém o ciclo para uma segunda Copa do Mundo, porque ele chega no meio do primeiro ciclo, depois ele tem um ciclo completo, o Tite provavelmente esperou uma proposta da Europa, inclusive, que não aconteceu. E aí o Tite, ao se voltar, ao retornar para o futebol brasileiro, depois de 500 convites do Corinthians que ele recusou, ele se volta para o Flamengo, que sabidamente é o clube que mais investe, que tem a maior receita, que tem o melhor elenco para disputar todos os títulos. Então ele volta ainda no topo.
Ele volta ainda no topo da pirâmide, do tipo assim, vou voltar a trabalhar no Brasil, não fui para a Europa, mas deixei a seleção para assumir esse Flamengo. Não é só o Flamengo, é esse Flamengo. Tá bem, ele assume esse Flamengo. E aí a expectativa ela é completamente frustrada por ser o Flamengo e por ser o Tite. Porque a gente esperava também mais do Tite em relação ao Flamengo. E aí agora, da maneira como ele sai, tipo assim, uma nota 7 da manhã da segunda-feira, antes de uma semifinal de Copa do Brasil, do tipo assim, cara, não dava mesmo para continuar, o Tite é demitido antes do fim da temporada. Ele vai ter que voltar a algumas casas. E o que significa voltar a algumas casas? Se ele quiser trabalhar, evidentemente. É regressar para um lugar de acolhimento. Qual é o lugar de acolhimento do Tite? Bom, ele tem história no Corinthians, a gente sabe disso, que já tentou a sua contratação inúmeras vezes nesses últimos anos. E nunca teve sucesso, porque o Tite nunca quis. O Corinthians não vai atrás do Tite, pelo menos por enquanto. Pelo menos nessa virada de ano, pelo menos para o ano que vem. Tendência muito forte do Ramon Dias e do Emiliano Dias continuarem no Corinthians. E assim, até onde eu sei, o Corinthians, gestão Augusto Melo, não vai procurar o Tite. Não vai. Então, a torcida, ela criou, é curioso, ele é um ídolo, mas ela criou uma rejeição muito forte ao nome do Tite. Pelo menos nesse momento. Então, não tem clima para o Tite voltar ao Corinthians nesse momento. Seria um lugar onde ele poderia retornar, onde ele teria tranquilidade, onde a torcida o apoiaria, onde o jeito de jogar combina muito com o DNA do clube, onde ele foi multicampeão, onde ele teria toda a guarida possível. Vou dar um exemplo. Em 2014, depois do 7-1, o Felipão, para muitos, estava acabado para o futebol. O que acontece? Onde ele vai treinar? No Grêmio. Ele retorna ao futebol brasileiro no Grêmio. O Felipão, da seleção portuguesa, do Chelsea, do futebol chinês, de vários países, até do Uzbequistão, o Felipão, se vê meio que inviabilizado para o futebol depois do 7-1. E onde ele retorna? No Grêmio, onde ele é ídolo. E ele fez uma base de um time do Roger 2015 e depois do Renato campeão 2016. Ele contrata vários jogadores, ele sobe jogadores da base que depois foram ter destaque nos times multicampeões do Grêmio. O volante Wallace, que está aí no Cruzeiro, o próprio Luan, que ainda teve Anderson Moreira, mas o Felipão que bota para jogar, o Jeromel foi indicação do Felipão, entre outros tantos, tá? Depois o Felipão segue a vida e foi ser campeão brasileiro ainda no Palmeiras 2018, vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense em 2022, e assim seguiu a trajetória dele. O Tite precisa de guarida. No Corinthians ele não vai ter.